do que está escrito. Romanos capítulo de número 12, apenas o verso 3, eu quero ler com vocês o que está escrito pelo apóstolo Paulo. Porque pela graça que me foi dada, ele começa assim: digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Na Nova Versão Transformadora, eu não sei se nós temos essa versão aí, mas eu vou ler aqui. Paulo diz assim, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Senhor, eis-me aqui mais uma vez como instrumento nas tuas mãos. Quero pedir ao Senhor que tome agora o coração e a mente dos teus filhos, que o Senhor atraia a atenção deles e que o inimigo não tenha poder de desvirtuar nem uma vírgula que eu vou dizer nesse altar, mas que a tua palavra se cumpra na vida do teu filho, que encontre espaço na vida dessa igreja para uma grande transformação. Assim eu oro no nome de Jesus. A igreja diga amém. Meus amados, é comum para nós entendermos que a fé cristã é uma vida de fé. Diga, a vida cristã é uma vida de fé e superação. Desde o dia que eu conheci Jesus, a minha vida ela tomou uma dinâmica diferente. Quem tem vivido isso, diga amém. Então Jesus ele nos impulsiona para um viver de fé e de superação. Mas é importante entender que ela também é uma vida de equilíbrio e discernimento. Diga, fé, superação, equilíbrio e entendimento. É importante que você tenha entendimento, de forma mais espiritual, discernimento. E muitas vezes na ânsia de realizar as coisas, no desejo, muitas vezes de fazer grandes feitos, a gente pode de alguma forma assumir responsabilidades que muitas vezes não estamos preparados para cumprir. E eu não estou falando de limitação. A minha mensagem não tem essa ideia de limitar você, não, mas de agir com sabedoria. Diga, não podemos achar que podemos tudo. Diga, nós podemos tudo segundo a medida da fé que Ele nos deu. Quem entendeu, diga amém. Paulo, quando ele abre a sua boca e ele diz essa palavra, que a gente não deveria pensar de si mesmo, ele diz no texto, além do que convém. E na outra versão ele diz, não se considerem melhores do que realmente são. Paulo nos lembra que nós precisamos alinhar a nossa caminhada espiritual, de maneira que nós vivamos a nossa vida, caminhemos nessa caminhada espiritual, trilhemos esse caminho com Cristo de forma vitoriosa, sem prejuízo. É possível, pastor? É possível. Todo prejuízo que eu tenho foi, em algum momento, uma falta de prudência, de responsabilidade. Muitas vezes eu achei que estava pronto para algo e não estava pronto para aquilo. Eu achei que era o momento e não era. Eu achei que eu tinha a competência, a capacidade suficiente e eu não tinha.
E nesse momento é que surgem as frustrações na nossa vida. Aí a pergunta é: quem de fato nos impulsionou para viver aquilo que muitas vezes Deus não nos autorizou? A nossa própria natureza, ela tem esse impulso. E às vezes, em nome da fé, se faz loucura. Em nome da fé, se age com irresponsabilidade. Por quê? Porque nós estamos, de alguma forma, superestimando a nossa capacidade ou até a capacidade de Deus na nossa vida. Eu vou abrir mais o leque e você vai entender de forma mais objetiva. Então, eu creio que a graça de Deus, ela nos capacita, ela nos aperfeiçoa, ela também nos sustenta. Mas acima de tudo, ela também nos dirige. Diga: a graça de Deus não nos torna pessoas irresponsáveis. Em nome da graça, não podemos tudo. Nós sempre vamos poder todas as coisas. Aonde? Naquele que nos fortalece. É com essa força, com essa medida de fé, com essa capacitação que nós vamos superar as nossas próprias limitações. Mas jamais, em nome da fé, sem a medida de Deus depositada na nossa vida, iremos, construiremos ou faremos qualquer coisa em nome da fé. É importante que se diga isso, porque às vezes as pessoas dizem: não, pela fé, não, Deus vai. Até onde isso é verdadeiro e até onde isso é falso? Porque se apenas o fato de declarar que Deus vai prover, que a porta vai abrir, a porta se abrirá, então, meu irmão, nós estamos num patamar perigoso. E perigoso por quê? Porque muitas vezes nós vamos não apenas gerar prejuízos à nossa vida, mas também à vida das pessoas que estão à nossa volta. Um ato de irresponsabilidade da sua parte não é algo apenas que vai prejudicar você. Muitas vezes também vai prejudicar outras pessoas, vai onerar outras pessoas, vai gerar um dano na vida de mais pessoas. Então vamos entender alguns aspectos daquilo que Paulo escreveu nessa passagem, para que nós possamos de fato compreender aquilo que Deus quer falar. A primeira coisa é a exortação apostólica à humildade realista. Paulo disse: porque pela graça que me foi dada. Diga: Paulo deixou claro que não era pela sua própria força. Diga: mas ela pela graça. Então ele já inicia o texto dizendo: pela graça que me foi dada, eu recebi algo para estar na condição de apóstolo e entregando essa mensagem para vocês, igreja de Roma. Pela graça que me foi dada. Ele deixa muito evidente que ele não está ali apenas com um conhecimento, com entendimento humano, com a capacitação terrena, intelectual, mas ele está ali debaixo da graça de Deus. E ele declara isso dizendo: porque pela graça que me foi dada, digo. Mas vamos avaliar primeiro o que essa graça de fato é. A palavra graça é a palavra charis, que significa favor imerecido, capacitação divina. Paulo fala claramente que essa graça é o que lhe capacita, e não a sua própria capacidade, que está tornando ele capaz de fazer o seu ministério funcionar. Ele está dizendo: eu não quero que vocês olhem para mim e me vejam como alguém especial. Eu não quero que vocês olhem para mim e achem que eu sou superior a vocês pelo conhecimento que eu carrego, pela instrução que eu trago, pelas formações que eu tenho. Mas eu quero que vocês entendam que eu só estou aqui pela graça que me foi dada.
Diga bem forte comigo: é a graça de Deus que vai fazer a diferença na minha vida. Fale mais uma vez bem forte: é a graça de Deus que vai me fazer prosperar. É a graça de Deus. Porque se você contar com a sua capacidade, com a sua competência, com a sua habilidade, com aquilo que muitas vezes você está olhando com os seus olhos e percebendo que você faz, que você acontece, que você realiza, que você estudou, que você aprendeu, que você se preparou, se você olhar apenas por esse prisma, é bem provável que em algum momento da sua vida você se frustre. Por quê? Porque Paulo está dizendo exatamente isso. Não se considere além. Faz uma avaliação honesta, uma autoavaliação da sua vida de forma honesta, de maneira que você possa caminhar seguro, não firmado nas suas próprias convicções, na sua própria sabedoria, no seu talento, na sua própria habilidade, nos seus recursos, mas firmado única e exclusivamente em Deus, no Senhor. A sua firmeza precisa estar no Senhor. Isso não anula por completo a sua capacidade. Isso não anula o fato de que você tem que se preparar. Não, mas se apoiar na sua própria condição não é sábio. Por isso que o apóstolo está dizendo que é pela graça que lhe foi dada. Ele não está ali porque ele era o cara que foi criado aos pés de Gamaliel. Ele era um doutor da lei. Ele era uma pessoa que tinha um conhecimento profundo das Escrituras. Ele estava ali naquele lugar, naquela condição, sendo e exercendo o seu apostolado por causa da graça de Deus que estava sobre a sua vida. Isso é a primeira coisa, é a coisa mais básica para a nossa prosperidade. Diga: toda prosperidade. Fale bem forte: toda prosperidade, de todo progresso, todo o sucesso da minha vida depende da graça de Deus. Jesus disse em João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. Espera aí, será que eu não posso fazer? Eu conheci Jesus aos 23 anos, 24 anos de idade, e eu fiz tanta coisa sem Jesus. Mas Jesus não está falando apenas de fazer algo. Na verdade, quando Jesus disse que você não pode fazer nada sem Ele, Ele está dizendo assim: você pode até fazer, mas o resultado do que você está fazendo só vai vir comigo. É através da ação de Deus que o resultado é satisfatório. Tem muita gente fazendo muita coisa e o resultado, ínfimo. Tem muita gente construindo, se esforçando, se desdobrando, suando a camisa, e no final das contas o negócio é pequeno, o resultado é pequeno. Aí vem o que? A frustração. Quantas pessoas disseram: rapaz, eu lutei tanto para chegar até aqui, eu investi tanto, eu fiz tanto, eu estudei tanto, eu me preparei tanto. Quantos já ouviram esse discurso? Quantos? Diga amém. Por quê? Eles foram irresponsáveis porque não estudaram? Não, estudaram muito. Eles se prepararam muito, eles se dedicaram muito, só se esqueceram de uma coisa: que ainda que você tenha toda a capacidade humana suficiente para desenvolver qualquer coisa, todo o resultado que vai de fato gerar uma satisfação plena, ele passa pela ação do Espírito Santo. É Deus na sua vida. Você pode até fazer uma coisa pequena, mas se Deus está nesse negócio, vai gerar uma satisfação grande. Quem está entendendo? Diga comigo: Deus não precisa que eu faça grandes coisas para que eu fique muito satisfeito. Diga: pequenas coisas, fale, com Deus geram grandes satisfações. Esse é o grande segredo. E a palavra graça, ela carrega esse favor de Deus. E eu fui mais fundo e fui tentar entender isso pela boca de um judeu, porque charis é a palavra no grego, mas Paulo era um judeu. E no hebraico é a palavra shen. E essa palavra mostra que Deus olha para alguém com bondade e se inclina em seu favor. Diga: a graça é Deus olhando para mim e me ajudando.
É Deus comigo, é Deus agindo comigo. Eu botando a mão e Ele botando a mão em cima. Eu botando o pé e Ele botando o pé em cima. Eu entrando e Ele entrando comigo também. Olha para a pessoa que está do seu lado, isso é graça. Diga, não é Deus fazendo por você, fale para ela, é Ele fazendo com você. É você botando a mão e Ele dizendo, bora junto. É você pegando de um lado e Ele pegando do outro. Diga para teu irmão que está do seu lado, essa é a graça que te leva ao sucesso. Essa é a graça que te faz prosperar. Essa é a graça que te faz ser um marido diferente, uma mulher diferente, uma esposa diferente, um filho diferente, um patrão diferente. Essa é a graça que te faz prosperar em tudo o que você fizer. Diga comigo, aleluia. E a coisa mais poderosa é quando você cai na graça de Deus. Diga, como é bom cair na graça de Deus. Gênesis capítulo 8, verso 6, capítulo 6, verso 8, o texto vai dizer assim: Noé achou graça aos olhos do Senhor. Olha que coisa forte. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Ou seja, o favor de Deus estava sobre a vida de Noé. Noé foi um homem justo, um dos 3 homens justos da Escritura. Noé, José e Daniel são considerados homens justos. Viveram a justiça de Deus sobre a sua vida. Tudo na vida desses homens prosperou, ainda que com luta, dificuldade, desafios, adversidades, perseguições, mas em tudo eles prosperaram. Quando eu olho para o texto de Gênesis e vejo José sendo preso, e mais abaixo um pouco eu vejo o escritor de Gênesis dizendo que no cárcere José prosperou. Diga bem forte comigo, não existe um lugar infrutífero para aquele que está debaixo da graça do Senhor. Diga, não existe uma coisa difícil, nada impossível na frente daquele que está debaixo da graça do Senhor. Mas existe uma outra palavra que ela se aproxima muito dessa palavra Shen, que significa graça no hebraico no Antigo Testamento. É a palavra Chesed. Essa palavra traduzida graça, ela tem um passo a mais, porque ela fala de misericórdia, ela fala de uma bondade leal, ou o amor de Deus com aqueles que têm uma aliança com Ele. Diga, Deus tem uma aliança. Diga, e com aqueles que Deus tem uma aliança, Deus favorece. Deus olha e fala assim, tem aliança comigo, então vai dar certo. Tem aliança comigo, então vai prosperar. Tem aliança comigo, então nada vai paralisá-lo. Quem está entendendo comigo, diga amém. E essa palavra, ela está no Salmo 133, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, essa graça, essa misericórdia de Deus não é algo que começa e termina, mas é algo que começou e permanece sobre a minha vida. Então, se eu estou em casa, a graça está. Se eu estou na igreja, a graça está. Se eu estou no trabalho, a graça de Deus está me favorecendo aonde eu estiver. Se eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, a graça de Deus está ali. Se eu estou vivendo um momento difícil da minha vida, a graça de Deus está comigo. É um favor. É um favor que Deus tem para com aqueles que Ele tem uma aliança. Só que há um perigo. E esse perigo, essa advertência que o apóstolo Paulo faz, ela precisa ser de fato considerada. Ele diz, digo a cada um de vocês, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Por quê? Porque é natural, amados, que a gente se sinta muito capaz, que a gente se sinta dotado, preparado para muita coisa, quando o Senhor ainda não nos aprovou para aquilo. Nem tudo que eu quero virá agora. Deus tem um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E o fato de eu não ter na minha mente
esse limite que ainda está imposto pela minha própria natureza, e agora, vivendo debaixo dessa graça, eu posso achar que eu tenho total liberdade para transpor limites que Deus ainda não me autorizou. E eu vou mostrar isso mais profundamente com exemplos da Escritura. Eu preciso estar ciente disso. A palavra além é a palavra uperfronel. É uma palavra grega que significa acima, além, pensar, considerar, julgar. Na verdade são duas palavras e elas se completam com a ideia do além do devido. Diga, eu preciso andar respeitando os limites de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, eu não posso ter, de alguma forma, uma opinião inflada de mim mesmo. Porque eu posso me achar. Eu posso achar que eu posso tudo. E eu não posso tudo. Eu posso achar que no nome de Deus, no nome de Jesus e em nome da fé, eu posso fazer o que eu quiser. E não é assim. Você pode fazer tudo aquilo que o próprio Deus te impulsionar para fazer. Se Deus te colocar uma condição para andar sobre as águas, ande, porque Deus vai sustentar você sobre ela. Mas se o Senhor não te der a medida da fé para você andar sobre as águas, você vai afundar em nome de Deus. Quem está entendendo, diga bem. Porque o nome de Jesus não é um mantra. Não é uma palavra mágica que você abre a boca e declara e as coisas acontecem. Meu amado, você precisa construir, consolidar a sua caminhada com o Senhor. Outro dia eu falei sobre isso. Se você não ora por uma dor de barriga, você quer levantar um paralítico da cadeira de rodas? Se você não está orando por coisas pequenas, que estão mais acessíveis à sua fé, você quer fazer algo fora da curva? Como assim? A fé que Deus nos dá também tem uma medida. E eu preciso saber que medida de fé é essa para operar, para agir. E eu vou falar mais: nem para fazer de mais e nem para fazer de menos. Porque os dois extremos também comprometem o plano que Deus tem na sua vida. Tem gente que está com medo de dar um passo que Deus já autorizou a dar. Mas tem gente que está querendo dar um passo que Deus está dizendo: você vai para onde? Os dois são complicados. Porque como Deus vai usar alguém que tem medo de dar um passo que Ele ordenou? Ele já te deu uma medida de fé. Ele já te deu uma autoridade. Ele já te colocou num lugar de autoridade. Ele já te posicionou para executar aquilo ali. Qualquer coisa menos é covardia. Deus não opera na vida de pessoas covardes. Também não pode operar na vida de pessoas que vão além do seu limite. Quem está comigo, diga glória a Deus. Provérbio, capítulo de número 16, na Almeida Revista Corrigida, no verso 18, diz: a soberba precede o quê? Diga, a ruína. E a altivez de espírito precede a queda. Provérbio 16, 18, vou ler mais uma vez: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. A Escritura é clara. As nossas atitudes, as nossas ações orgulhosas, autossuficientes, elas são, amados, portas para o fracasso. Tudo que eu tenho feito na minha vida, que tem de fato sido ações de muita fé, elas não são irresponsáveis. Porque se elas fossem responsáveis, eu tinha colocado em risco a minha própria família. Eu tomei muita decisão importante na minha vida, irmãos. Difícil de tomar. Mas eu era o homem da minha casa. Eu era o pai de família. Eu era o cabeça da minha família. E eu precisava tomar uma decisão. E uma decisão que
podia influenciar toda a minha família e influenciaria. E eu precisava saber de fato o que eu faria, como eu faria, e se verdadeiramente eu tinha de fato de Deus aquele lugar de autoridade para fazer aquilo. E quando eu tive consciência disso, eu chamei minha família e expus. Todas as vezes foram assim. E graças a Deus, eles têm vindo comigo. E até aqui eu não envergonhei nem a Deus, nem a minha família e nem a igreja do Senhor. Você está achando que é porque eu tenho muita fé? Tudo que Deus me fez construir, Ele me deu uma medida de fé para construir. Quem está entendendo isso, diga amém. Isso é uma chave. Então não é fazer ou deixar de fazer, é saber o que Deus te entregou, é saber a medida de fé que Deus depositou na sua vida. E esta medida de fé, ela é exatamente o que você precisa para realizar qualquer grande feito. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então Paulo, ele mostra que eu preciso ter um olhar correto acerca de quem eu sou, das minhas limitações e da medida de fé que eu recebi sobre a minha vida. Mas para isso ele diz que eu tenho que ter moderação. O versículo 3, Paulo diz: pelo contrário, pense com moderação. Repita bem forte: eu preciso pensar. Fale forte, igreja: eu preciso pensar. Fale mais alto ainda: eu preciso pensar sobre mim mesmo com moderação. Isso não tem nada a ver com limitação, isso tem a ver com responsabilidade. Você precisa fazer uma autoavaliação sincera com Deus, para saber de verdade se você tem sobre a sua vida calibre suficiente para isso. Não adianta, meu amado, a gente fazer as coisas apenas em nome da fé e passar vergonha e ser envergonhado. Por isso que às vezes eu espero, eu aguardo, eu oro mais um pouco, eu coloco as coisas mais diante do Senhor. E não importa o que Deus quer que eu faça, se Ele quer que eu faça, eu vou fazer. As pessoas vão olhar e elas não vão entender, mas eu não estou fazendo isso porque eu sou o cara, porque eu sou o bambambam, porque eu sou o homem de fé, porque eu entendi a medida da fé que Deus me deu para realizar aquilo. Eu compreendi o quanto Deus quer que eu realize aquilo. Eu compreendi o quanto aquilo vai glorificar o nome do Senhor e o quanto aquilo vai prejudicar se eu não fizer. Essa avaliação Paulo chama de moderação. Essa palavra é uma palavra traduzida do grego sofronem, derivada de sofronel. Na verdade são duas palavras. Sós significa salvo, são e inteiro. E a segunda parte da palavra frem, que significa mente, pensamento e entendimento. Sabe o que essa palavra moderação significa? Quando Paulo escreveu essa palavra, ele estava dizendo assim, que eu preciso ter uma mente saudável. Diga, uma mente saudável. Diga, eu preciso pensar com clareza e equilíbrio. Não tem lugar para empolgação na presença de Deus. Diga para teu irmão que está do seu lado: aqui não tem lugar para empolgação, aqui só tem lugar para direção. A empolgação, às vezes eu vejo muita gente empolgada fazer as coisas. Tem gente que quer fazer as coisas e tem aquela empolgação. Eu não, nada contra a empolgação, mas a empolgação ela só tem valor se você tiver uma direção. É claro, se você tem uma direção e você é uma pessoa que está viva, está empolgada com algo, é importante você colocar o seu coração naquilo que você está realizando. Entretanto, se for só empolgação, é perigoso, porque a empolgação ela cega, ela tira o raciocínio, ela tira a capacidade de refletir com clareza, ela tira de você a capacidade de manter a sua mente saudável para fazer uma reflexão com Deus, profunda com Deus. Quando Deus olha para Moisés e manda ele tocar nas águas e marchar na direção do mar, isso era uma loucura.
Humanamente falando, Moisés podia dizer assim, eu vou te mostrar a diferença. Moisés podia dizer assim, sabia de uma coisa? Em nome de Jesus eu vou entrar no meio desse mar e vou abrir ele no peito. Poderia ser um risco. A pergunta é, ele teria a medida da fé suficiente para viver aquilo? Ele teria a medida da fé suficiente para viver o sobrenatural de Deus? Mas ele estava sob a ordem do Senhor, diga ao meu povo que... Então ele tinha que se encaixar dentro daquela medida. Ele não podia retroagir, ele não podia ficar aquém, ele não podia se acovardar, mas ele precisava alinhar o seu coração, para que de fato ele dissesse para toda a nação, vamos marchar, para onde? Para o meio do mar. Essa atitude movida pela fé, no nome do Senhor, faria com que o mar se abrisse, e foi exatamente o que aconteceu. Então é importante que a gente entenda isso. O Senhor quer que essa moderação, que é esse autocontrole mental, governar os seus próprios pensamentos, para não agir com soberba ou impulsividade. Tem muita gente querendo fazer as coisas no impulso, e no impulso é perigoso. Uma vez o irmão falou comigo assim, pastor, Deus mandou eu fazer algo. Eu falei, então vá lá e faça. Ele olhou para mim e falou assim, mas tu acha que vai dar certo? Eu falei, meu irmão, então você não tem certeza que Deus mandou. Porque se você tivesse certeza que Deus mandou, você não estava nem perguntando para mim, você já estava fazendo o que Deus mandou, porque é a ordem, veio dele expressamente para a sua vida. Mas muitas vezes a gente abre a boca para dizer, porque é costume da gente falar, é de Deus, tudo a gente assim, né? É de Deus, meu irmão. Quem autorizou você falar que é de Deus? Você não sabe a gravidade do que você está dizendo, porque o que é de Deus, Ele vai honrar. O que é de Deus, Ele vai suprir. O que é de Deus, Ele vai cumprir na sua vida. Mas aquilo que você diz que é de Deus e não é de Deus, Deus não tem compromisso com isso, meu irmão. Por isso que a caminhada espiritual é uma caminhada de alinhamento. Nós não podemos viver no oba-oba. Nós precisamos amadurecer como crente. Nós não podemos andar de forma irresponsável. O irmão foi lá, fez uma dívida e falou assim, Deus vai pagar. Ficou envergonhado. Tem até um memezinho na internet, o cara falando assim, vou comprar esse carro em nome de Jesus. Aí o bonequinho fala assim, em meu nome não, seu caloteiro. Você tem que fazer as coisas com responsabilidade, avaliando sua vida, qual a direção que Deus está te dando. De verdade. Você tem fé suficiente para viver a promessa de Deus? Você tem fé suficiente para viver aquilo que você está querendo viver? Você tem fé suficiente para investir o que você está querendo investir? Para realizar o que você está querendo realizar em nome do Senhor? Se você não tem esse entendimento, se você não tem essa revelação de fato da parte do Senhor, é arriscado. Por isso que você precisa pensar com moderação. O texto vai dizer exatamente isso. Raciocinar na prática. Pensar dentro dos limites corretos. Nem além, para não gerar orgulho, e nem aquém, para não gerar covardia. Diga assim, eu preciso andar. Fale forte, eu preciso andar na medida da fé que Deus me deu. Se você quiser mais, então busca mais. Se você quiser mais, então Deus vai te dar mais. Ele vai capacitar a sua vida. Ele vai dizer assim, bota o pé ali. Mas Senhor, bota o pé ali. E você vai colocar. E quando você colocar, você vai ver que o troço vai funcionar. Se você quer mais fé, ela não vai vir de qualquer maneira, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ela vai vir nas ações que Deus vai impulsionar seu coração para realizar. Agora, você precisa ter certeza que o Senhor está te dando a medida de fé necessária. Quem está comigo, diga glória a Deus. Outra coisa que eu queria destacar: pensar moderadamente. Diga comigo, significa, diga, avaliar com juízo equilibrado, reconhecer limites reais, não viver o orgulho e nem viver a covardia. Paulo diz, no capítulo número 12, verso 3, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A palavra medida é a palavra grega metron. Ela significa limite estabelecido, padrão divino. Ele fala medida da fé. Fé é pistes, não é para crença, mas confiança
ativa na graça e na capacitação de Deus. Diga, eu confio que Deus me capacitou para algo. Diga bem forte, quando Deus me capacita para algo, eu não posso temer. Diga, essa capacitação de Deus me torna capaz de todas as coisas. Quem está entendendo comigo, diga amém. Mas a Bíblia diz que Deus dá uma medida de fé para cada um, porque Deus dá de acordo com a obra que Ele está realizando através da sua vida. Eu sou o pastor dessa casa, o pastor presidente desse rebanho. Então eu tenho uma medida de fé para exercer o pastoreio sobre esse rebanho. Se eu não tivesse a medida de fé para exercer esse pastoreio, eu não suportaria. O irmão olhou para mim e falou assim: pastor, deve ser muito pesado. Eu falei assim: pesado é, mas a graça de Deus me dá o consolo. Então, imagine, tem gente cuidando de 3, 4 pessoas dentro da igreja aqui e já está passando luta. Tem gente que está cuidando de uma célula, que é uma coisa difícil de cuidar, diga-se de passagem, e vê as dificuldades e as lutas que tem que enfrentar. Imagine cuidar de uma igreja toda, ser responsável. E eu não estou falando de fazer as coisas, porque eu não tenho 200 mãos, nem pés para fazer as coisas. Eu faço com seus braços também, mas eu estou falando de responsabilidade. Porque ainda que seja você fazendo, o responsável no final da ponta sou eu. Mas esse peso de responsabilidade, se eu não tenho uma medida de fé para estar onde eu estou, eu já teria desabado, eu já teria caído, eu já teria naufragado. Então eu digo para você, quando você diz assim, eu não vou conseguir ser pai, você vai, porque Deus tem uma medida de fé para você ser pai. Ah, eu não vou conseguir ser um bom marido. Vai, porque Deus tem uma medida de fé para você ser um bom marido. Ah, eu não vou conseguir realizar essa obra. Vai, porque Deus tem uma medida de fé para você realizar essa obra. Diga, tudo aquilo que Deus me colocar para realizar, Ele também vai me dar uma capacitação para realizar. Então eu não preciso ter medo, é a sua empresa. Ah, pastor, eu não estou aguentando. É a sua empresa, essa empresa é de Deus. Pois Deus tem uma medida de fé para você tocar esse negócio. Deus tem uma medida de fé para você tocar a sua família, para você tocar o seu ministério, para você tocar a sua vida em todas as áreas da sua vida, meu irmão. Se você está se sentindo mal, se você está morrendo, se você está fadigado, se você está cansado, talvez você esteja fazendo alguma coisa que o Senhor não te autorizou a fazer. Talvez você esteja assumindo para você uma responsabilidade que ainda não é sua. Aqui eu vou abrir um parênteses, e com todo respeito, a capacidade de muitas mulheres de trabalhar, de viver, de construir, de produzir. Nós vivemos um tempo que, se os homens não cuidar direitinho da vida deles, as mulheres vão passar tudo assim voando. Mas veja bem, será que não é por isso que nós temos visto o tanto de mulheres que estão vivendo um peso miserável sobre as suas vidas? Será que não é por isso que muitas mulheres estão sob um estresse violento? Por quê? Porque muitas vezes elas estão levando uma carga familiar que não é delas. Ah, porque se eu não fizer, ele não faz. Então segura a pancada, porque Deus te deu uma medida de fé para ser esposa, não para ser o macho da casa. Eu vou ter que falar, eu tenho que falar, porque eu não vou levar o que Deus mandou para casa. Deus te deu para ser esposa, rainha do lar, cuidar dos filhos, ou até ter o seu trabalho, seu emprego, enfim. Mas quem segura a peteca, meu irmão. Mas você quer segurar, porque você está vivendo um limite que não é seu. Então você vai morrer. Você não vai aguentar a pressão. Isso vai ficar muito difícil para você, porque o Senhor não te colocou nessa posição. Você pode ser a auxiliadora, a ajudadora, aquela que está do lado, aquela que constrói, aquela que faz. Olha aqui, ó, eu tenho uma pastora daquele tamanho ali do meu lado.
uma mulher de Deus que me ajuda, que me auxilia, que me dá suporte para viver essa fé, esse ministério, que tem aí 60% do rebanho para ela cuidar, tem mais gente para ela cuidar do que eu para cuidar. Às vezes eu tenho 2, 3 gabinetes, ela tem 5, 6, 7 gabinetes no mesmo dia. É muita mulher procurando, graças a Deus por isso. Mas Deus deu a ela uma medida de fé para ela pastorear as mulheres desse rebanho. Mas Deus me deu uma medida de fé para cuidar dessa igreja. Então não coloco sobre ela o peso dessa obra. Está aqui. O peso dessa obra está sobre a minha vida. E toda vez, se ela quiser pegar um pouco desse peso para as costas dela, ela não vai suportar. Porque Deus não vai dar uma medida de fé para você que Ele não te colocou naquilo para realizar. Então tem muita gente que está assim, ó, morrendo. Por que você está morrendo? Porque muitas vezes você está achando que pode. Não, porque não tem jeito, eu faço. Não, que se não fizer, eu faço. Não, que eu vou para cima, que é isso, que é aquilo. Mas você está em depressão já, você está morrendo, você está cansado, você está fadigado, você está estressado, você não está aguentando a sua própria vida. E isso tem gerado em você o quê? Um desgaste violento emocional. Violento emocional. Nós nunca vimos um tempo onde as mulheres estão tão violentadas emocionalmente como os dias de hoje. É só você ir para a internet, é só você procurar, né, os consultórios de psicólogo, você vai ver o que está acontecendo lá. A responsabilidade muitas vezes é tão grande sobre a vida de uma mulher, que ela não foi colocada naquele lugar, mas ela está ali, ela é valente, ela é guerreira, mas ela está morrendo todo dia um pouco, todo dia ela morre um pouquinho, todo dia ela se quebra um pouquinho, todo dia ela vai se defiando um pouquinho mais. Por quê? Eu não sei porque eu estou falando isso aqui, mas Deus sabe porque eu estou falando isso aqui. E aí eu pergunto para você, por que esse homem não está na posição que Deus quer? Porque está se sentindo incapaz? Deixa eu te falar uma coisa, Deus te deu uma medida de fé para você ser homem, rapaz. Deus te deu uma medida de fé para você ser o provedor. Deus te deu uma medida de fé para você honrar sua família. Deus te deu uma medida de fé para você levar a pancada toda da sua casa e proteger a sua família. O homem apanha, e ele não cai, porque Deus deu uma medida de fé para ele sustentar. Ele é cabeça, ele aguenta a pressão. Aleluia. Diga para o homem mais perto que está de você, fala para ele, você aguenta, fala para ele. Procura o homem mais perto de você e diga para ele, você aguenta, porque Deus te deu uma medida de fé para você ser homem. Ele chamou você para isso. Ele colocou você nesse lugar. Ele colocou você nessa posição. Repita para a pessoa que está do seu lado, Ele te deu uma medida de fé. Diga assim, que cabe exatamente na obra que você está realizando. Diga para a pessoa que está do seu lado, se a obra que você está fazendo é de Deus, diga, Deus está com você nela. Ele vai te fortalecer nela. Ele vai te capacitar nela. Ah, pastor, mas eu sou mulher e Deus mandou cuidar da minha casa. Então Deus não vai mandar você cuidar da casa para morrer. Ele vai te dar vida. Ele vai te dar vida. Ele vai te dar vida. Se Ele mandou, Ele garante. Diga para a pessoa que está só, se Ele mandou, Ele garante. Até uma mulher. Tem nada com a sua vida. Tem nada com a sua vida. Quer ser pedreiro? Seja. O problema é seu. Mas Deus mandou. Então Deus não vai mandar você morrer. O que Deus mandar você fazer, Ele vai sustentar. Diga para teu irmão que está do seu lado, se Deus mandou você fazer, Ele sustenta. Agora, se é arrogância, se é presunção, se é orgulho, se é vaidade, é morte. Deus não tem compromisso com isso. Por isso que a medida da fé, você tem que se entender, você precisa entender o que Deus te deu de verdade. Qual é a medida? Qual é a porção de fé que Deus te deu? Eu pastoreio essa casa, mas não pastoreio como um homem morto, como um pastor cansado, destruído, abatido e acabado. Eu tenho minhas lutas, eu tenho meus desafios, eu tenho minhas pelejas, mas eu entro aqui, ó, porque Deus me colocou aqui, rapaz. Eu entro firme, eu entro forte,
porque eu vejo Deus me fortalecendo. Pode aplaudir e glorificar Deus. Aleluia. Diga para teu irmão que está do seu lado: Ele te fortalece, Ele te capacita. Diga: Ele te habilita. Diga forte: Ele te dá a medida da fé exata para você romper, vencer, desbravar. Só quem crê, diga glória a Deus. É isso que nós precisamos entender. Essa medida da fé que Paulo coloca como algo extraordinário. Vamos fazer aqui uma avaliação de alguns exemplos da Escritura. Moisés, vamos lá. Êxodo 18, do verso 13 ao verso 26. Aonde está Moisés aqui? Moisés está sentado numa cadeira julgando o povo. Mais de 1 milhão de pessoas, Gabriel. E Jetro está vendo aquilo. Moisés sentado numa cadeira e julgando sozinho uma nação toda. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até pôr do sol. 14, olha lá. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol? Que loucura é essa? Moisés respondeu a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar Deus, e eu tenho que estar aqui, e eu tenho que cumprir esse chamado. Quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. Verso 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Olha onde entra a sabedor. A sabedor. Moisés achou que ele podia. Ele presumiu que ele podia, irmão Antônio. Ele ia viver assim, ele ia morrer antes do tempo assim. Se não é Jetro para aconselhá-lo, ele ia morrer. Ele fala: Deus, o Senhor está me matando. E Deus falou: não tem nada a ver com isso, você que é burro. Você que está achando que pode. Você que está achando que é o dono da cocada preta. Olha o que o texto vai dizer: com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você, é além do seu limite. Agora veja, irmão, eu estou falando de Moisés, o homem de Deus, e é bem provável que o homem de Deus também se sinta o super-homem. E é bem provável que o homem de Deus se ache capaz de fazer muita coisa, e ele não é. Nós precisamos ter maturidade, responsabilidade, moderação na maneira de olhar para nós, até mesmo com a presença de Deus na nossa vida. Um dia eu estava subindo no elevador da minha casa, e eu falei: Senhor, como eu vou administrar todos esses ministérios, atender pessoas, administrar outras áreas da igreja, missão, obra, pregar, ensinar, fazer outras reuniões, e tudo que o Senhor tem para eu realizar. Eu subi no elevador, o Espírito Santo falou comigo assim: eu não falei para você fazer tudo? Chama a sua filha. Eu falei: minha filha? É. Eu preparei ela para isso. Eu saí do elevador, botei a Bíblia em cima da mesa, fui dentro do quarto e falei assim: você aceita um desafio? Ela olhou para mim e disse: o que é? Eu falei: é desafio. Nós temos quase 40 ministérios, e o Senhor falou comigo na subida do elevador para entregar ele na sua mão, para você me ajudar a administrá-los. Ela olhou para mim e falou: se Deus mandou, eu aceito. Deus te abençoe, minha filha. Nem mais e nem menos. Nós crescemos os ministérios, avançamos. Eu não tinha, quando eu estava consertando o ministério, estava caindo outro. Quando eu estava arrumando um, o outro estava ficando de banda. Eu saí para fazer o que Deus mandou eu fazer, administrar a igreja.
Viver a visão, passar a visão daquilo que nós estamos fazendo e delegar às pessoas responsabilidades para o reino de Deus. Aí foi como tirar uma tonelada das minhas costas. E eu pude respirar para continuar pregando, para continuar atendendo as pessoas, para continuar administrando as coisas do Senhor, para continuar tocando os ministérios. Amém, glória a Deus por isso. Mas não ali. Os problemas todos vinham a mim, foi a mesma coisa. Moisés achou que ele podia, o povo ia morrer. Versículo de número 19, o texto vai dizer: escute agora o que eu vou dizer. Eu o aconselharei, e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve suas causas a Deus. Versículo de número 20: ensina-lhes os estatutos, as leis, e faça com que conheça o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. Versículo 21: procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você, e eles os ajudarão a levar esta carga. Diga para teu irmão que está do seu lado: Deus não vai deixar que nenhuma carga a mais esteja sobre a minha vida. Fale bem forte comigo: eu creio que nessa noite Deus me dá sabedoria para respeitar os limites de Deus na minha vida. Quem está entendendo comigo, diga glória a Deus. Então ele entende, ele compreende. Trago mais à memória mais um personagem, Pedro. Mateus 26, 33 a 35, o que acontece aqui? Pedro está na ceia com Jesus, e o texto mostra que Jesus disse: um de vós há de me trair. Pedro precipitadamente abre a boca e vai dizer o quê? Ele vai dizer o quê? Eu não vou trair o Senhor, pelo contrário, eu sou capaz de dar a minha vida pelo Senhor. Eu vou morrer pelo Senhor. A pergunta é: será que ele estava falando aquilo porque ele estava querendo aparecer? Não. Na verdade, quando ele olhou para ele, quando ele olhou para aquela situação, ele disse: não, eu não vou trair o Senhor. Eu não vou trair o Senhor. E tem mais: se tiver que morrer por ele, eu vou morrer. Isso acontece, irmãos? Não aconteceu. Jesus olhou para ele e disse assim: ainda antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. Isso aconteceu? Aconteceu. O cara que disse que morreria pelo Senhor, quando alguém disse: tu és um deles, ele disse: não sei quem ele é. A segunda vez alguém olhou para ele e disse assim: vejo que você se parece com ele, fala como ele, você é um deles, eu também não sei quem ele é. E pela terceira vez ele declara dizendo: eu já disse que eu não sei quem ele é. Ele negou o Senhor por 3 vezes. Por quê? Porque ele não entendeu a medida da fé que ele carregava. Então não presuma, meu irmão, que você pode fazer qualquer coisa. Não presuma que você pode realizar qualquer coisa se o Senhor não lhe capacitar para isso. Então, antes de falar, de fazer qualquer promessa e de declarar pela fé qualquer grande feito, busque saber em Deus a medida da fé que o Senhor te deu. Veja se você realmente está munido dessa capacitação para realizar isso. Porque se você está, Deus vai te honrar. Diga comigo bem forte: se eu estou capacitado, não haverá vergonha. Não haverá vergonha. Eu quero trazer mais uma situação que mostra essa incapacidade de reconhecer limites. Saul, o texto sagrado diz em Samuel 13, do verso 8 a 14. Samuel deu uma ordem a Saul dizendo: me espere 7 dias para o sacrifício. O texto sagrado diz que o 7º dia chegou. Samuel não tinha chegado ainda, e Saul fez o quê? Ele pega o animal e vai fazer o quê? O sacrifício. Quando Samuel chega e percebe que ele está fazendo o sacrifício, pergunta para ele: que loucura é essa que você está fazendo, cara? Não, o Senhor não tinha chegado, o Senhor marcou 7 dias, já é o 7º dia, o Senhor não chegou, e o povo ia para a guerra, e eu precisava sacrificar o Senhor antes de ir para a guerra. Mas qual foi a ordem que eu te dei? Não, mas eu tinha que sacrificar. Você falou 7 dias. Naquele momento, ele perde o reino dele.
naquele momento, ele perde toda a autoridade que ele tinha diante do Senhor. Por quê? Porque ele foi além do limite. Quem fazia sacrifício era o sacerdote. Ele não tinha autoridade para fazer aquele sacrifício. Por quê? Porque ele achou que o lugar que ele estava era um lugar que dava a ele a condição dele fazer o que ele quer. E não é assim, meu irmão. Eu sou o pastor dessa igreja, mas não é porque eu sou o pastor dessa igreja que eu faço o que eu quero. Eu preciso entender os limites da minha jurisdição. Eu preciso ser maduro o suficiente para compreender que eu posso muita coisa, mas não posso tudo. Eu preciso compreender isso. E Saul, ele não teve a sensibilidade para entender isso. Às vezes você foi colocado numa posição, você tem até uma autoridade onde você está, só que você tem autoridade para muita coisa, não para tudo. Você tem autoridade para muita coisa, mas você não tem autoridade para fazer tudo. Você não tem autoridade para fazer além daquilo que Deus deu a você, a ordem correta de realização. Então Saul, ele é reprovado porque ele se achou no direito. Ele não respeitou os limites da sua competência. Ele tinha que esperar ele tinha que esperar Samuel, mas ele não esperou. Ele achou que ele podia fazer o sacrifício porque ele era o rei. E o que acontece? Ele é rejeitado. O Senhor te rejeita porque você não obedeceu ao Senhor. Isso é muito duro, irmão. Então nós precisamos ter em mente que nós estamos sob o olhar de Deus. As nossas ações, as nossas atitudes, tudo precisa ser colocado diante do Senhor, independente daquilo que você está fazendo. Ah, porque eu sou o dono. Se é o dono, ok. Ah, porque eu sou o pai. Ah, porque eu sou a mulher. Ah, porque eu sou isso. Ah, porque eu sou o patrão. Ah, porque eu tenho a responsabilidade aqui é minha. Ok. Mas você tem que saber até onde você pode ir. Tem coisas que você não pode fazer. Tem limites que você vai ter que respeitar. O cara pode ser um grande nadador, mas ele não pode pegar aqui, ó, entrar no mar, para cá, né? E ir embora nadando, achando que vai chegar lá na África, no braço. Ele vai o quê? Ele vai morrer, porque ele não tem a capacidade suficiente. Ele pode ser o maior nadador do mundo, mas ele não vai suportar atravessar um oceano a nado direto. Ele não vai conseguir fazer isso. Então, tudo na vida tem limite. E mesmo você, na condição que você está, você precisa parar e refletir. Até onde eu posso ir, Senhor? Até onde o Senhor me dá a condição de fazer o que tem que ser feito? Quando Neemias estava sendo perseguido por Tobias, Sambalate e Gesem, a Bíblia diz que um homem de Deus chamou Neemias para ir aonde? No templo. Neemias foi? Não foi, porque ele, como um homem como eu, fugiria. Como eu entraria no templo e viveria? Ele entende que aquilo era laço. Então, às vezes você tem sim uma autoridade, às vezes você tem sim uma responsabilidade, mas mesmo assim você não tem toda a autoridade. Você não está liberado para fazer o que você quer. Não, você precisa ter consciência dos limites que Deus estabeleceu para a sua vida e para a sua atuação. Quem está entendendo comigo, diga glória a Deus. Agora veja, Paulo, 2 Coríntios capítulo 10, verso 13. Olha a palavra de Paulo. Ele vai abrir a boca e vai dizer algo poderoso. Porém, não nos gloriaremos fora da medida. Coloca ele para mim. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês. Diga, Paulo não podia se gloriar além da medida. Ou seja, sou apóstolo, sou isso, sou aquilo, eu tenho autoridade para fazer o que eu quiser. Ele diz, não, nós vamos respeitar o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou. Até onde ele disse que eu posso ir? Até onde eu devo realizar isso? Então, né, em nome de Deus eu vou realizar tudo? Não, você não vai realizar tudo. Na posição que você ocupa, ainda que Deus tenha o colocado nesse lugar, Deus está dizendo para você, cuidado. Porque ainda que você tenha muita autoridade, você não tem toda a autoridade. Ainda que você tenha um poder, você não tem todo o poder. Há limites que devem ser respeitados.
respeitados. Quem está entendendo isso, diga amém. Você é pai, você é mãe, você é patrão, você é um pastor, você é um líder, você tem alguma coisa que está sobre a sua autoridade, mas Deus está dizendo para você: haja respeitando o limite da esfera da ação que Deus derramou e que se estende até você. Espera, aguarda. Se você tiver que fazer qualquer coisa além daquilo que você deve fazer, Deus está dizendo para você: não é você agora, quem vai fazer agora sou eu. Diga: tudo aquilo que exigir mais força, mais autoridade, diga, e eu não tiver, diga, Deus vai fazer. Duas coisas vão acontecer: ou Deus vai fazer, ou Ele vai aumentar a sua autoridade para isso. Mas é Ele quem vai fazer isso. Quem está entendendo isso comigo, diga amém. Glória a Deus. Eu quero trazer ainda a vida de Davi. No capítulo de número 17, 1 Samuel 45 ao 47, você vê Davi diante do Golias. Davi, ele não demonstra nenhum grau de arrogância. Mesmo porque um cara que tinha uma tiradeira e uma pedra na mão não podia imaginar que teria algum tipo de vantagem sobre um gigante violento como Golias. E o texto vai dizer: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor, hoje mesmo o Senhor, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos dos arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Completa dependência em Deus. Não é você, mas é o Senhor na sua vida. Diga: não sou eu, mas o Senhor na minha vida. Será que Davi não tinha consciência de que ele estava no lugar certo para fazer a coisa certa? Será que ele foi apenas ali para levar um queijo, levar uns pães para os seus irmãos e trazer notícia para o seu pai da guerra? Com certeza, quando ele chega diante da guerra e ele vê aquela situação, ele vê aquele quadro caótico, meus amados, ele entende: Deus me colocou aqui para isso. Ele poderia dizer: estou fora, não sou soldado, não tenho espada, não tenho nenhuma condição de vencer esse gigante, esse problema não é meu. Mas ele entende que estava ali porque o Senhor o havia colocado naquele lugar. Então ele assume o lugar de autoridade. Ele não tinha, mas recebe. Diga bem forte comigo: é provável que eu não tenha em algum momento. Diga assim: mas o Senhor é poderoso para me dar o suficiente. Eu estou declarando isso sobre a sua vida. Mas eu vou te falar uma coisa: o Senhor nunca vai entregar um nível maior de autoridade a alguém que é presunçoso. O Senhor nunca vai elevar você a um nível de autoridade maior se o seu coração é arrogante. E eu não estou falando de covardia, eu estou falando de humildade. Deus não quer que você seja covarde. Que tem aquelas pessoas que dizem assim: ah, mas eu não posso não, eu não sei não, eu não tenho condição não, eu não consigo não. Eu não estou falando dessa ladainha não. Eu estou falando de alguém que entende verdadeiramente quem ele é, o que ele é capaz, mas ele não se permite se intimidar. Ele aceita a proposta de Deus e diga: eu vou, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu vou em vossas mãos. É Ele que está dizendo. Davi está dizendo: Ele vai me entregar na minha mão. Eu não estou aqui porque eu quero, eu não estou aqui porque eu estou me candidatando para lutar com o gigante. Eu estou percebendo que Deus está me colocando diante disso para que o nome dele seja glorificado. Diga para teu irmão que está do seu lado: Deus vai te dar sensibilidade. Fale para ela, fale. Para entender que você não está diante de um desafio para correr. Diga: você está diante de um desafio para glorificar o nome do Senhor. Eu vou repetir mais uma vez: você está diante de um desafio para glorificar o nome do Senhor. Eu vou falar mais uma vez: você está diante de um desafio para glorificar o nome do Senhor na sua vida, meu irmão.
Às vezes você recebe algo, às vezes você está numa empresa trabalhando e alguém olha para você e te coloca, e quer te colocar numa posição maior, num lugar de destaque, porque ele vê talento em você, habilidade em você. Não vá para lá com o peito aberto dizendo: já demorou, já passou da hora, já era para ter me visto há muito tempo. Vai passar vergonha, porque esse tipo de arrogância Deus não aprova. Não importa, meu amado, ainda que você seja capaz, abaixa a cabeça, se humilha diante do Senhor e diz: Senhor, eu vou com o Senhor, eu vou subir esse degrau, mas eu vou contigo. Honra a minha vida, porque eu vou glorificar o teu nome. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu não estou fazendo a apologia à ignorância e à burrice. Se prepare, se capacite, seja uma pessoa habilitada, mas não se apoie nisso. Entenda que ainda que você seja uma pessoa capaz, você é e sempre será limitado. Diga para teu irmão que está do seu lado: há um limite para você. Fale mais uma vez para ela: há um limite para você. Diga: mas não há um limite para Deus na sua vida. Não há limites para Deus na sua vida. Por isso é importante que se avance, mas se avance com a medida da fé. É importante que se avance, mas se avance com sabedoria, com responsabilidade, com humildade, não com covardia. Você olha, você vê a sua incapacidade, mas você vê a capacitação de Deus vindo. O Senhor me capacitará. Por isso Davi está dizendo: Ele te entregará na minha mão. Ele vai honrar, Ele vai vencer essa batalha, Ele vai ser glorificado, Ele vai mostrar que salva. Quem está comigo, diga amém. Da mesma maneira, Deus não quer que você retroaja. Moisés separa 12 espias. Quantos? E envia a terra. E por 40 dias esses caras andam na terra prometida. Eles reconhecem a terra prometida e eles vão trazer um relatório para Moisés. Dos 12, 10 estão completamente contaminados, só vendo problema, só vendo luta, só vendo dificuldade. A pergunta é, meu irmão: eles foram na terra prometida porque quiseram? Foram? Não, eles foram porque foram enviados. Diga para teu irmão que está do seu lado: quando alguém tem autoridade, te convoca para algo, a unção dele já está sobre você. As pessoas não entendem isso. Há uma autoridade sobre quem te convocou, então a unção dele vai sobre a sua vida. Quem convocou 70? Moisés. A Bíblia diz que da unção que estava sobre Moisés foi derramada sobre os 70. E a Bíblia diz que eles todos profetizaram. Foi tanta profecia que Josué ficou com ciúme. E ele diz: tomara, oxalá todo Israel fosse profeta. Então eu não tenho medo. Todas as coisas que a minha autoridade espiritual, como meu pastor me entregou, eu fui. E eu não fui porque eu era capaz, eu não fui porque eu era inteligente, eu não fui porque eu era mais habilidoso, eu não fui porque eu achei que eu faria. Eu fui porque ele estava mandando, e se ele estava mandando, ele tinha autoridade. E se ele tinha autoridade, a autoridade dele já estava na minha vida. Diga para a pessoa que está do seu lado: se alguém do lugar de autoridade te der um comando lícito, diga: vá sem medo, Deus vai honrar a sua vida. Você pode não ter o diploma, você pode não ter a formação, você pode não ter a capacidade, mas o Senhor vai honrar a sua vida. Moisés enviou os 10 espias. Eles eram para ver o problema, ver a luta, ver a dificuldade, mas chegar dizendo: a terra é nossa, Moisés nos enviou e essa bênção é nossa. A Bíblia diz que dos 12, 10 estavam amedrontados e difamaram a terra. Eles difamaram a terra. É isso que não pode, irmão. Da mesma forma que você não pode achar que você pode fazer sem autorização de Deus, sem a ação de Deus sobre a sua vida, você também não pode deixar de fazer. Você também não pode deixar de fazer. Porque os 10 espias, o que aconteceu com os 10 espias? Eles não entraram na terra prometida, mas de Caleb e Josué entraram. Caleb tinha 85 anos, pastor. E a Bíblia diz que o vigor dele era o mesmo de quando ele tinha saído da terra do Egito, para mostrar que Deus ele vai renovar a sua vida até o momento que você vai receber a promessa dele na sua vida. Não vai ter canseira, não vai ter doença, não vai ter enfermidade, não vai ter nada. O Senhor vai sustentar a sua vida até que a promessa se cumpra, mas você precisa se posicionar. Caleb e Josué disseram:
Enquanto o povo falava mal da terra, o que Josué e Caleb disseram? Subamos animosamente e possuamos-la por herança. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos entregará os nossos inimigos nas nossas mãos. Josué estava dizendo que ele era capaz? Josué está dizendo que ele era o bambambam? Josué estava dizendo que ele era o cara que ia chegar lá e arrebentar tudo? Ele estava dizendo, eu estou debaixo da promessa, Deus me deu essa vitória, Deus me colocou nesse lugar, e eu não abro mão disso, eu vou viver o que Deus tem para a minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, tem gente que a bênção chegou na mão dele, mas ele jogou fora, sabe por quê? Porque ele se viu incapaz. Isso não tem nada a ver com humildade, isso tem a ver com covardia. Tem gente que a porta bateu, mas ele olhou e falou assim, nossa, é muito para mim, isso é fulano. Tem gente que nunca consegue se ver em lugar nenhum. Isso não tem nada a ver com humildade, irmão. Isso tem a ver com mediocridade. Isso é hipocrisia. Isso é covardia. Você precisa tratar isso em você. Tem gente que fala assim, eu não gosto de aparecer. Eu gosto, mas eu não devo permitir que o meu gostar de aparecer comprometa aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Não é que você não gosta de aparecer, é que muitas vezes você não consegue se ver num lugar de honra. Diga para teu irmão que está do seu lado, todo mundo gosta, o problema está no olhar. Às vezes você não consegue se ver num lugar de honra. Deixa eu te falar uma coisa, eu não mereço estar aqui, mas o Senhor disse, fica aqui, e eu fico. Eu não sou capaz para estar aqui, mas Ele está dizendo, fica aí e eu vou te honrar. Diga para teu irmão que está do seu lado, se você for gago e Ele mandar você pregar, pregue. Se você for analfabeto e Deus mandar, fale para 1000 pessoas essa noite. Pegue o microfone e não fique assim, irmãos, eu não sei falar não, para com essa baboseira. Pega o microfone e fala, com a graça de Deus eu vou abrir minha boca aqui agora e vou ser instrumento de Deus na sua vida. Eu não sei nem por onde começar, mas se Deus me colocou aqui, Ele vai me honrar, porque Ele vai me dar a medida da fé que eu preciso. Isso não tem nada a ver com exaltação. Isso tem a ver com assumir o lugar que Deus quer que você esteja. Eu sei das minhas condições, irmãos. Eu sei das minhas próprias limitações. Eu me conheço. Mas eu não me limito diante daquilo que Deus me colocou para realizar. Porque a limitação que você coloca, ela pode não ser de Deus. Eu vou respeitar o limite que Deus estabeleceu, e não o limite que o meu coração e a minha alma quer estabelecer. Diga bem forte, eu preciso respeitar os limites de Deus na minha vida. Diga, e não os meus limites. Porque Deus pode muito bem falar para você, anda sobre as águas. Você não é um peixe para andar sobre as águas, mas se é Deus falando, Ele está dizendo, o seu limite acaba quando o meu começa na sua vida. Diga para teu irmão que está do seu lado, você tem limitação, diga para ela. Diga assim, mas você vai caminhar segundo os limites de Deus, segundo a limitação de Deus na sua vida. Quem está me entendendo nessa noite, diga glória a Deus. Eu vou trazer mais um personagem. A Bíblia diz que Deus chega ali em Juízes capítulo 7, versos 2, 7, 22 e 23, e vai ter uma conversa debaixo de um carvalho com um homem chamado Gideão. Ele estava malhando, na verdade, trigo no lagar, e o anjo do Senhor disse, varão valoroso, o Senhor é contigo. E ele disse, se o Senhor é conosco, por que nós estamos vivendo uma desgraça dessa, uma miséria dessa? E o Senhor olha através do anjo para Gideão e diz, vai nessa tua força e livrará Israel. Ele não consegue entender aquilo ali. Ele não consegue compreender, porque humanamente falando, ele era limitadíssimo. Quando ele recebe a incumbência de Deus para salvar Israel, ele diz, a minha tribo é a menor, e eu sou o menor da minha casa. Tem alguma coisa errada. Mas o anjo diz para ele, vai nessa tua força e livrará Israel. Diga assim, a minha força é pequena, fale. Diga assim, mas Deus quer que ela atue também. Não é só a força de Deus, é também a sua força.
não é só a dele. Deus vai fazer com que a sua força seja capacitada pela força dele. Você tem um pouco de farinha na lata e um pouco de azeite na botija. O que acontece? Muita farinha e muito azeite. Diga para teu irmão que está do seu lado, você tem pouco? Diga assim, para fazer o que você quer fazer. Diga para ela. Diga assim, mas para fazer o que Deus quer que você faça, diga para ela, vai sobrar. Vai sobrar. Vai sobrar. E eu vou te mostrar com a escritura que eu acabei de mostrar. O texto mostra que ele tinha 32 mil homens. Quantos homens? Quantos homens? Deus vai dizer para ele, é muito. Deus disse o quê? É muito. Os covardes voltam, 22 mil voltaram, 10 mil sobraram. Ele disse, pronto, com 10 mil dá para eles. Não, vai todo mundo para a fonte. Aquele que descer e beber água como um cão, separa num canto. E aquele que levar água à boca, separa no outro canto. 300 um lado, 9.700 para o outro. Quem sabe o coração de Gideão disse, graças a Deus que só 300 foi reprovado. Deus disse, 9.700 foi reprovado, tu vai com 300. Diga para teu irmão que está do seu lado, você não vai sem nada. Diga-se, ainda que o que você vai levar seja insuficiente, mas você vai com alguma coisa. Diga, Deus vai pegar o que eu tenho e vai mostrar que a medida da fé que Ele me dá, me habilita, me capacita, me forja, me prepara para vencer e para avançar em qualquer circunstância. Gideão bota a mão na cabeça e fala, não é possível. 300? 300. 100 com o pai, 100 com o filho e 100 com o Espírito Santo. Essa parte aqui é por minha conta, não está na escritura não. Mas se é pai, filho e Espírito Santo, tinha 300, divide 100, um pelotão com 100, outro com 100, outro com 100, 300 homens e ele vai para a guerra. Qual é a arma que eles levaram? Cântaros e tocha. Diga para teu irmão que está do seu lado, você tem que levar um cântaro para quebrar, porque vaso tem que, Deus só usa vaso quebrado, que ele quebra e faz de novo, e tocha acesa na mão. E o povo tinha que dar um grito e declarar, pelo Senhor e por Gideão. E vai ser só isso, Gideão? É só isso. E a bazuca? Não, não tem bazuca não. Nós vamos começar só a gritar e cantar e pular e adorar e festejar. E o que vai acontecer? Eu não sei. Sei que Deus mandou ir. Quando você vai na medida de Deus, quando você vai na autorização de Deus, quando você vai debaixo da mão do Senhor, meu irmão, é para confundir o inferno. Diga para teu irmão que está do seu lado, Deus quer confundir o inferno através da sua vida. E às vezes, amado, presta atenção no que eu vou te dar um detalhezinho aqui, ó. Um ajuste, um torquezinho no motor. Às vezes a gente não vive coisas extraordinárias por causa da presunção. É uma linha, é uma linha tênue, muito fina, entre a soberba, a covardia, a fé, o limite de Deus, a prudência, a responsabilidade. É uma linha muito fina. Deus não quer que você seja covarde, mas Ele não quer que você seja presunçoso. E as duas coisas, elas se opõem. Uma pessoa presunçosa não é uma pessoa covarde, e uma pessoa covarde não é uma pessoa presunçosa, orgulhosa. Mas Deus também não quer que você fique aquém daquilo que Ele tem para a sua vida, e nem além daquilo que Ele preparou você para viver. Além não. Todo passo que você vai dar, Deus vai te preparar para Ele. Diga forte comigo, todo passo que eu der, haverá uma preparação antes. Mas claro, meu irmão, Deus não é irresponsável. Há uma medida de fé, há uma medida de graça, há uma medida de revelação para a sua vida, para que você possa viver aquilo que Deus tem para você. Então, não é fazer na loucura e nem deixar de fazer na covardia, mas é fazer na medida certa, dentro daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Gideão entende que não seria mais algo natural, ele entende que seria algo sobrenatural. Era impossível vencer com 32 mil homens, porque ele declara que era a menor tribo e ele era o menor da sua casa. Mas ele consegue reunir 32 mil homens e Deus diz, é muito. Ele sai dali e volta para uma batalha com menos 31.700 homens. Deus anula praticamente toda a estrutura dele. Aquilo que ele achou que era pouco, Deus disse, vai ficar pior ainda. Diga para teu irmão que está do seu lado, aquilo que você acha que é pouco, é bem provável que diminua ainda mais, para Deus mostrar que não é você, é Ele na sua vida. É Ele na sua vida. Diga bem forte comigo, é Deus na minha vida. O texto mostra que eles gritaram e tomaram tudo.
eles venceram aquela batalha. Às vezes nós nos sentimos incapazes, sim, mas o Senhor é quem vai capacitar a nossa vida. Eu poderia passar a noite falando para você. E por que não falar de Esther? Uma jovem donzela, agora casada com o rei, se vê numa situação difícil, seu tio na porta do palácio, com sua nação, com seu povo todo sob uma maldição de morte, com um dia marcado para que eles morressem, para que eles fossem dizimados, sem direito à defesa. Mas do que eu paro na porta daquele palácio, intercede, até que ele consegue falar com Esther. Esther disse: eu não posso fazer nada, eu não posso ir diante do rei, não posso entrar na presença dele sem ser convocado, isso é impossível, diga para ele que isso é loucura. A palavra vai para Mardoqueu, Mardoqueu diz para ela: diga para ela, o que ela está pensando? Ela está pensando que ela vai escapar? Ela está pensando que ela vai sobreviver? Ela não vai sobreviver, mas diga para ela que ela também vai morrer. E se ela não intervir, de outra parte virá a providência de Deus. Então ela vai dizer: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. Ela diz: então tá bom. O cara volta lá e fala para ela: olha, teu tio mandou dizer para você que nem você vai escapar, porque quem sabe você não está aí para ser instrumento de Deus. Então ela para, ela reflete, ela vê que poderia morrer, ela vê que a coisa estava feia, que ela não podia entrar na presença do rei de qualquer maneira, senão ela podia ser morta naquele momento. Mas ela fala: junta todo o povo. Então eu entendi, se eu estou diante disso aqui, eu me vejo incapaz, mas se eu buscar, Ele vai me capacitar. Quem está entendendo essa revelação aqui, diga amém, irmão. Então ele diz: e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Já que morrer, eu morro. Coragem, ousadia, mas a ousadia dela não está baseada no seu orgulho. O jejum sempre foi demonstração de humilhação. Ela coloca toda a sua casa para jejuar. Ela pede que toda a nação se humilhe diante do Criador. O jejum, ele gera uma quebradeira na nossa alma. Toda soberba e todo orgulho é destruído com o jejum. O jejum é conhecido no Antigo Testamento como aquilo que aflige a nossa alma. A nossa alma, a orgulhosa, ela não gosta do jejum, porque o jejum é humilhante para a nossa alma. Então a humilhação aqui representa, o jejum aqui representa alguém que está se humilhando e está dizendo: Senhor, eu vou morrer, eu não tenho como entrar na presença do rei. Como é que alguém que vai entrar na presença do rei vai jejuar, sendo que o jejum muitas vezes acaba desfigurando a gente? 3 dias sem comer, sem beber. Como é que estaria o rosto de Esther? Que loucura é essa? Ela tinha que estar mais bonita, mais vistosa, né? Mais corada. Como é que ela passa 3 dias sem comer e acha que isso agradaria o rei? É para mostrar, meu amado, que ela não entraria na presença do rei para encantá-lo com a sua beleza, mas entraria com a graça que Deus estava colocando sobre a vida dela. Diga para a pessoa que está do seu lado: não será a sua beleza, fale para ela, não será a sua mão, não será o seu poder, não será a sua sabedoria, não será a sua inteligência, mas será a ação de Deus na sua vida. Eu quero declarar nessa noite que há uma medida de fé sendo derramada sobre a sua vida nesse lugar. Você não vai passar o limite, mas também não vai ficar 1 milímetro para trás. Deus não vai deixar você ser covarde, nem ser presunçoso e orgulhoso, ao ponto de tomar uma decisão sem Ele, de agir sem Ele, de fazer algo arrogantemente por causa, né, de uma fé absurda, uma fé ilógica, uma fé irracional, uma fé que não está baseada na sensibilidade, no discernimento, na sabedoria, na prudência, na revelação das Escrituras na sua vida, meu irmão. Não há nada que possa ser um grande desafio para aqueles que se submetem à vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: às vezes você não está conseguindo fazer, não faça além da sua capacidade. Deus está preparando você até que você consiga. Eu estou profetizando nesse altar. Tem gente que está para chutar o pau da barraca, que está para meter os pés pelas mãos, e Deus está dizendo: não, calma. Calma. Tem gente que foi atrás do agiota porque não teve paciência para buscar mais. Então você encontrou um problema para a sua vida. Então você entrou numa enrascada que está muito pior do que você estava. Em vez de você resolver um problema, você arrumou 2. Olha aí, Deus falando com alguém aqui nessa noite. Se você não está conseguindo resolver um problema, é porque você ainda não tem
a capacidade necessária de resolvê-lo. E Deus está dizendo, você só tem uma saída. Desça, se humilhe, porque da tua humilhação eu vou te levantar e te capacitar para isso. Diga para teu irmão que está do seu lado, você pode muita coisa, mas não pode tudo. Diga, mas com Ele você pode, porque Ele te fortalece. É a força dEle, é a capacidade dEle, é a graça dEle, é a unção dEle sobre a sua vida. Não é aquela coisa arrogante, não, que eu vou, que eu faço, que eu sei, que eu procuro, que eu vou lá, que eu vou resolver. Meu irmão, não entra nesse caminho, porque esse caminho não é de Deus para a sua vida. Tem coisa que você vai perder a sua razão, tem coisa que você vai escandalizar, tem coisa que você vai entrar numa dívida desnecessária, tem coisa que você vai fazer porque você acha que você tem que fazer, e Deus está dizendo, não, você não tem. Você tem que se humilhar, você tem que descer, você tem que me buscar, você tem que se encher da medida de uma fé que eu vou te entregar. E é na medida dessa fé que você vai, e é na medida dessa fé que você realiza. Eu não vou realizar nada por uma fé soberba e presunçosa. Eu não vou realizar nada em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é o nome de Jesus. Então, no nome de Jesus, não, meu irmão, eu vou fazer as coisas com direção de Deus, e eu vou fazer qualquer coisa. Você quer chegar lá em cima, você sabe que você não tem capacidade, você não precisa arrombar a porta, você não precisa quebrar princípios, você não precisa escandalizar, você não precisa de nada, você precisa descer na presença de Deus. Você vai ver a mão do Senhor pegar você e levar você até lá. Diga bem forte, Deus, fale forte, Deus colocou Esther 3 dias sem se alimentar, desfigurada, diante do rei. E o rei olhou e falou assim, que mulher linda é essa na minha frente? Quem encheu os olhos do rei? Deus. Se Deus quer você bonito, você vai ficar. Tem gente que até, aleluia. Diga para teu irmão que está do seu lado, Deus vai fazer você importante. Fale para ela, sem R$1 no bolso. Eu já vivi isso muitas vezes. Deus olhar para mim assim e falar, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? E Deus dizer, cala a boca, Tabarel, porque eu coloco você aonde eu quiser colocar. Diga para teu irmão com toda a autoridade, porque ele precisa ouvir isso nessa noite. Diga para ele assim, Deus vai honrar você, se você honrá-lo. Diga, Deus vai colocar você em lugares, fale para ela, que você jamais iria sozinho. Diga, Deus vai te dar condição que você jamais teria sozinho. Diga, Ele vai capacitar a sua vida de uma forma tão poderosa, fale para ela, que nem você vai acreditar no que está acontecendo na sua vida. É o que eu quero declarar para você, é o que eu quero declarar para a sua vida. Não haja fora do limite, não haja acima, não haja arrogantemente, não haja irresponsavelmente, mas haja na medida da fé que o Senhor está gerando no seu coração. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga, eu estou, pastor. Haja na medida da fé que Deus está colocando no seu coração, e não recue 1 milímetro daquilo que Deus quer fazer na sua vida, por causa da sua incapacidade, por causa das suas limitações, porque aquilo que você não tem condição de realizar, se Deus te deu uma medida de fé, isso vai acontecer. Diga bem forte, vai acontecer. Fale mais uma vez, vai acontecer. Fale com toda a autoridade, vai acontecer. Não porque eu faço, mas porque Ele faz através da minha vida. Você pode aplaudir e glorificar esse Jesus maravilhoso? É Ele. É Ele. É Ele que age. É Ele que opera. Então, examine seu coração. Bota a mão no seu coração comigo. Feche seus olhos e devorar. Tudo aquilo que é frágil, tudo aquilo que é limitado, tudo aquilo que compromete, tudo aquilo que dificulta a sua vida, Deus está dizendo, isso nunca foi obstáculo para mim.
Avalia seu coração agora. Avalia seu coração na presença de Deus. O que você tem olhado e tem visto como algo muito grande? O que você tem visto com seus olhos, contemplado com seus olhos, mas você se vê longe disso? Deus não está dizendo para você fazer nada que Ele não te capacitou ainda para realizar. Mas Ele está também dizendo para você: não recue 1 milímetro daquilo que eu estou capacitando você para realizar. Então, à medida que Deus vai te fortalecendo, à medida que Deus vai enchendo o seu coração de fé, o Senhor vai te levando para realizar aquilo que você não seria capaz de realizar, mas com Ele você é capaz de realizar. Eu não tenho condição, mas Deus não te colocou nesse lugar. Deus te colocou nessa posição. Você não é homem, você não é o patrão, você não é o funcionário, você não é a pessoa que Deus escolheu para estar aí, você nessa liderança, você não está nessa posição, pois o Senhor está dizendo para você: não recue. Eu capacitarei a sua vida, eu fortalecerei o seu coração. Examina agora o seu coração, tira dele toda a soberba, todo orgulho, tudo aquilo que faz você presumir como alguém que pode. Não, você não pode. Ele pode na sua vida. Ele é quem capacita você. Porque tudo que Satanás quer é colocar o nosso coração arrogante e usar muitas vezes uma fé falsa, uma atitude de fé que não tem base na Escritura, uma fé irresponsável, para tomar decisões e fazer coisas que vão de fato comprometer a minha vida e a vida de outras pessoas. Mas Deus está dizendo: você está no lugar que eu coloquei, você está na posição que eu te coloquei. Pois bem, sou eu quem vou te impulsionar. Cada passo será dado com o meu poder, cada passo será dado com a minha graça, cada passo será dado com a minha autoridade sobre a sua vida. Você não vai fazer nada sozinho, você vai fazer com Ele. Assim como Gideão venceu, assim como Moisés rompeu aquele mar, assim como o Josué, assim como Caleb, assim como os profetas, assim como os homens de Deus avançaram, assim como todos eles romperam nas suas limitações, era o Senhor capacitando as suas vidas, era o Senhor quebrando toda a deficiência que havia neles. Deus está fazendo nessa noite na tua vida, neste lugar. Eu oro e eu declaro no nome de Jesus de Nazaré, que tudo aquilo que te limita diante dessa caminhada, o Senhor está rompendo aqui agora. O Senhor está quebrando aqui agora. Não é nada nada será feito com a soberba, mas tudo será feito com a direção de Deus. Tudo será feito com a capacitação de Deus. Você vai sentir a capacitação de Deus dentro de você. Cada passo que você der, você vai dar dizendo: Deus está comigo. Cada passo que você der, você vai dizer: o Senhor está comigo. Cada passo que você der, você vai dizer: o Senhor está comigo. Pedro estava dentro daquele barco e disse: me faça ter contigo sobre as águas. O Senhor disse: vai, eu capacito você. É pela fé. E ele andou, e ele andou, e ele andou. Ele afunda porque o seu olhar saiu do Senhor. Você precisa permanecer olhando para Jesus. Você precisa permanecer olhando para Ele. Ah, pastor, a minha luta é grande, o tamanho do meu desafio eu não posso nem te contar. Como é grande o meu problema, como é difícil o que eu estou passando hoje. Eu me vejo incapaz, eu me vejo insuficiente. Ok, você pode até ser, isso tem um ponto positivo, mas isso pode comprometer o que Deus quer fazer na sua vida. Você não pode, mas o Senhor te capacita para poder nessa noite. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro agora pelo teu filho. Essa porta é o Senhor quem vai abrir. O teu filho não vai botar a mão nem na maçaneta. Quando ele estiver diante dessa porta, ela vai abrir na frente dele para ele entrar. A obra vai ser realizada. A liderança do teu filho não será envergonhada. Quem sabe ele está olhando para a sua vida e está dizendo: eu não tenho capacidade para liderar esse trabalho, para liderar esse ministério, para liderar essa célula, para fazer essa obra. Deus nessa noite está dizendo para você: eu te coloquei nesse lugar, e eu renovo a medida de fé que eu coloquei sobre a sua vida hoje. Eu derramo mais autoridade sobre a sua vida hoje.
Eu impulsiono a sua vida hoje. Eu capacito a sua vida hoje. Eu forjo a sua vida hoje. Eu derramo sobre a sua vida uma unção nova e fresca nesta noite. Só quem crê glorifica o nome de Jesus nessa noite. Diga comigo forte: eu preciso me render diante da graça do Senhor. Diga: porque a graça do Senhor, ela me capacita. Diga: eu preciso de uma ousadia, não carnal, mas de uma ousadia espiritual. Diga forte: que me faz agir na hora certa, no momento certo, sem retroceder. Só quem crê aplaude e glorifica o nome de Jesus. É uma ousadia que vem de Deus. Não é orgulhosa, não é presunçosa. Ela é humilde. É possível que você seja ousado e humilde ao mesmo tempo. Ou seja, eu vou porque Ele me ordenou. Eu faço porque Ele me capacitou. Eu vou agir porque vejo a sua mão sobre a minha vida, mandando agir. Eu não sei como vai ser isso, eu não sei como isso vai se resolver, mas eu vejo que Deus me colocou nesse lugar para que eu seja instrumento nas suas mãos. Só quem está entendendo a palavra de Deus nessa noite. Eu quero que você fique de pé adorando a Deus. Eu quero que você fique de pé adorando o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Aleluia. Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi o quê? Foi por causa dele que eu ainda. É Ele na sua vida. Não é você, é Ele na sua vida. É a graça. Continua a lutar por causa de Jesus, que sempre me conduz. Eu sei que eu chego lá. Aleluia. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa. É a hora que Ele fortalece a sua vida. Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Ei! Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Canta, canta, canta. Foi por causa dele que ainda não parei nem dei. Por causa dele. Foi por causa dele que eu levantei. Por causa dele, por causa e dele. decidi seguir. Turabacalabaxandarabacai. Por causa de Jesus. Diga comigo bem forte. Por causa dele. Diga que por... eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele. É por causa dele. É por causa dele. É a graça. Que eu não parei. É a medida da fé. Dele. É a mão dele. E é por causa dele. É ele, é ele, é ele, é ele. Aleluia! Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar.
rosa de Jesus, que sempre me conduz ao ser. eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Diga forte comigo, eu não posso sem Ele. Diga, não é sábio presumir que eu poderia sem Ele. Diga, mas eu preciso ter a medida, a capacidade necessária. Diga, primeiro Ele me capacita, depois eu faço. Diga, primeiro Ele me dá uma medida de fé e depois eu executo. Diga, eu não preciso correr, eu não preciso fugir. Diga, eu não preciso retroceder. Diga forte, se eu estou num lugar de autoridade, se diante de mim tem algo que Deus diz, que Deus declara que é da minha responsabilidade, diga, eu, ainda que incapaz, insuficiente, limitado, avançarei com a graça, com o poder e com a medida da fé que Ele me derramará. Ele me entregará. Diga bem forte, Ele vai me entregar o necessário para avançar. Mais um dia, mais um metro, mais uma semana. Diga, mais um mês, mais um degrau. Diga, Ele. Aleluia. 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 Tira o foco de você e coloca nele. Eu não deixei de realizar nada, mas realizei tudo debaixo do poder e da graça do Senhor. Não fiz nada na força do meu braço. Nada na força do meu braço. Tudo o que eu fiz até aqui nesses anos todos foi debaixo da graça. Foi entendendo que Ele era comigo. Todas as decisões que eu tomei na minha vida, pequenas e grandes, o meu coração estava em paz e eu estava tomado por uma força que eu não conhecia, que eu desconhecia. Mas eu sabia que essa força não era minha, era dele. E eu declaro ela sobre a sua vida nessa noite. Você vence essa depressão na sua vida hoje. Você vence esse deserto na sua vida hoje. Você não vai morrer nesse deserto, eu estou declarando isso nessa noite. Você não vai fracassar nesse deserto. Não. Talvez você presumiu alguma coisa e está vivendo uma situação, mas nessa noite, se você entrou por essa porta, Deus está dizendo, se você entendeu, eu estou te capacitando numa medida de fé. Diga bem forte, quem vai me tirar do lugar que eu estou é a mão do Senhor. Diga, eu vou avançar. Diga, eu vou crescer. Diga, eu vou conquistar. Nele, por Ele e para Ele. Aleluia. 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 Porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas. Entra, meu irmão, nesse entendimento. É grande, é maior do que você. Não presuma, mas também não se acovarde. Avalie a sua estrutura e diga, Senhor, eu preciso de mais 10 centímetros para alcançar esse negócio. Deixa eu te falar uma coisa, vai chegar aos 10 centímetros. Quem entendeu o que eu falei aqui, diga bem. É isso que eu estou falando para você o tempo todo aqui. Não é você forçar os 10 centímetros que você não tem. Quem está entendendo, diga bem. Deus vai dar os 10 centímetros, Paulo. Deus vai dar 1 metro. Deus vai dar 2 metros. Deus vai dar 100 metros. Deus vai dar os 10 mil. Deus vai dar os 50 mil. Deus vai dar 1 milhão. Deus vai dar os 10 milhões. Diga para teu irmão que está do seu lado, Ele vai dar. Ele vai trazer o recurso. Ele vai providenciar.
Ele vai capacitar, meu irmão. Deus não está dizendo se joga aí feito um doido, não. Ele está dizendo vai, mas vai comigo, vai com a minha ordem, vai com a minha unção, vai com a medida da fé que eu te dou. Aleluia! Quem entendeu, diga glória a Deus. Diga para teu irmão que está do seu lado, não é para recuar e nem para avançar antes da hora. Diga para ela assim, é para avançar na hora certa, porque você não é daquele que recua, mas é daquele que na hora certa avança, avança, avança e avança. Quem está entendendo da glória? Se eu é Ele quem capacita, é Ele quem fortalece, é Ele quem derrama unção. Eu creio em Ti. É Ele quem capacita. Haja o que houver, venha o que vier, mas prover de novo. De novo, de novo, de novo. De novo, de novo. Eu não vivo do que vejo. Lavacalabanda, lavachanda, lavacaia. Se você entendeu o que Deus falou agora, dá glória ao nome dele. Rabacandarabacandaраia, Rabacharabacandarabacaia. Quem sabe você disse, eu não posso ser mãe. Realmente não pode. Reconhecer o seu limite. É hora de depender. Ele vai fazer um milagre e então você vai ser mãe. Rabacalabandarabacaia. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte, oh, Rabacalabachandarabacaia. a minha fé em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus, em Ti, meu Deus. Se eu estou guardado por nunca perder, Ele não perdeu. Canta pra Ele. Seu nome é. Qual é o nome dele? Quantas vezes forem necessárias. Ele te capacita para aqui, Ele te capacita para aqui, Ele te capacita para aqui, Ele te capacita para... Ele vai te capacitando. Urabacalabaxandarabacaia. Aleluia. Mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu tenho certeza que nessa noite o Senhor está elevando a medida da sua fé. Porque quando a gente desce em dependência, a gente sobe em providência. Repita bem forte: quando a gente desce em dependência, a gente sobe em providência. Esse é o segredo. Isso não é para mim não.
Deus não tem isso para minha vida não. Quem sou eu? Vira as costas e vai embora, covarde. Isso aí é o tiro de letra, soberba. Equilíbrio, moderação. Eu sei quem eu sou, mas também sei quem Ele é. Eu sei o que eu posso, mas também o que Ele pode na minha vida. Irmão, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui em cima desse altar, e ela está sendo derramada sobre a igreja do Senhor. O Senhor Ele te enche dessa graça nessa noite. O que você está sentindo no seu coração aí agora é graça de Deus, é graça. É o Senhor dizendo: meu filho, confia, meu filho, crê, meu filho, toma posse, meu filho, não vá para o caminho da soberba, confia em mim. Não é porque você não pode que você não vai, não é porque você não tem que você não consegue. Confia em mim, aleluia. E o chofar está tocando, o chofar está tocando, o chofar está tocando. E a igreja está glorificando, e a igreja está adorando, e a igreja está adorando, e a igreja está adorando, aleluia. Eu queria que você abrisse a sua boca e desse o melhor glória que você já deu nessa noite para Ele. Rebaia manacharabacá. Pega fogo, né? Pega fogo, né? Pega fogo! A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover.